uma experiência que se somam aos livros científicos e aos livros e a outro tipo de literatura, se somam no sentido de trazer ao cidadão a formação que ele precisa. Nós, como professores, e eu leciono há mais de 35 anos, né? O que acontece? Nós precisamos pensar no cidadão que se forme com conteúdo de conhecimento para a vida profissional. Mas nós não podemos esquecer que precisamos formar esse mesmo cidadão com conteúdo para a sua vida interior e sua vida sentimental, familiar e enquanto pessoal também. Por isso se somam essas duas formas de escrever, e a professora Isabel tem essa característica, apresentou essa característica quando escreveu seus livros. Por isso que eu tenho a grata satisfação de estar aqui com ela, ouvindo a sua história, a sua exposição sobre o nosso rosto do ovo. Pois é, vereador, tu falaste em escrever algo novo, né? E a Isabel comentou antes a questão do inconsciente coletivo, né? De pescar as ideias que estão por aí e exprimir o que a sociedade está pensando, né? Eu vejo assim que a ficção é importante, é a base da literatura. Mas nesse livro, por exemplo, a maior parte dos contos é pura ficção. Mas também existe aquela ficção onde existe um fato e o conteúdo em geral é ficcional, né? Então, e na realidade, nós, às vezes, depois que escrevemos um conto ou uma narrativa ficcional, acontece alguma coisa no real. Então, por isso eu falo da consciência coletiva, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E entre os contos que tem nesse livro, eu tenho uma diversidade. Tem alguns com características de contos psicológicos, realistas, fantásticos. Existe um ali que se conversa com personagem relacionado com este mundo e com o outro. Então é um conto fantástico, já mais ou menos semelhante ao que os nossos escritores, contistas antigos faziam, né? Como Tchaikovsky, como Allan Poe. Então, mas são histórias, são coisas que surgem no momento da criação. Para eu chegar a editar esses 7 livros, porque eu tenho também um livro técnico que é sobre saúde, sobre a doença de Alzheimer. Eu nem tenho aqui porque já esgotou, eu só tenho o meu em casa, né? Foi uma caminhada muito longa e agradável, é claro, mas de muita criação, de muito estudo, de muita aprendizagem e de muito trabalho e de aperfeiçoamento que continua pela vida toda, né? Além de contos, tu escreves também poemas, e me parece que na questão do mini-conto essas duas coisas se aproximam um pouco, né? A poética do conto e a questão da poesia, inclusive com o haikai, né? Que é uma espécie de mini-conto que fica lá retumbando depois e causa esse efeito de verossimilhança depois. O haikai me encanta muito. Eu comecei na literatura escrevendo poesias e sou apaixonada pela poesia. Desde criança eu escrevo, mas a publicação começou só em 93. Mas aí me surgiu a ideia e conheci o haikai. Eu escrevo assim com muito prazer. Eu tenho um livro de haikais publicado também, porque é uma imagem poética, é uma fotografia em palavras, ele é mais objetivo, ele não se usa muita metáfora, mas é uma coisa muito bonita, é de origem japonesa e ele surgiu no Brasil no século XX, né? E agora ele já é bem mais divulgado. Então eu gosto muito do haikai. Mini contos para mim é novo, comecei há pouco escrevendo, né? Mas há uma fronteira e há uma junção aí. Há uma fronteira e eles se encontram nas esquinas da vida, né? Porque o mini-conto ele contém todos os elementos básicos do conto. O que eu cuido é essa diferença básica entre a poesia, o haikai e o conto e o mini-conto, né? Mas, no geral, é tudo literatura, né? Então... É importante para a gente terminar aqui também, a última pergunta para o vereador, essa profissionalização que a Isabel traz para a literatura também é importante no sentido de que a inspiração por si só não gera grandes livros, né? Mas esse conhecimento de causa, conhecimento científico mesmo, que é essa diferenciação literária. Sim, até porque assim, quando se escreve e quando se escreve com maior profundidade, necessitamos sim de um forte impulso de inspiração, né?
E com esse forte impulso de inspiração, tu cria os detalhes enriquecedores da situação e até os detalhes que chamam a atenção do próprio leitor e que traz ao leitor, vamos dizer assim, aquele elo e aquele vínculo entre aquela inspiração e aquilo que a vida nos ensinou, assim, nos passos que tivemos, né? Então é o conjunto de conhecimentos que adquirimos durante largos e bons anos de experiência de vida, somado ao conjunto de inspiração e muito de transpiração também e pesquisas, é que se chega a resultados bastante interessantes, e é por isso que nós temos aqui em Porto Alegre uma feira do livro que é modelo, vamos dizer, até internacional, mas vamos ser um pouco mais modesto, para toda a América Latina, que é exatamente isso, assim, o gosto pelo escrever e do outro lado a multidão que tem o gosto pela leitura. Esta ligação, ela é essencial na vida do escritor e do cidadão. Bom, já que terminamos falando de Feira do Livro, quero te perguntar se tem alguma coisa em lançamento ou em vias de ser lançada, não para essa, mas para a próxima feira. Próximo ano eu acredito que sim. Por enquanto eu só participei de antologias este ano, né, e de revistas que eu escrevo, mas a matéria está sendo armazenada, guardada. Eu só gostaria de dizer rapidamente a imagem de um haikai. Livros passeiam à sombra das árvores. Feira do Livro é uma declaração. Muito oportuna. Diga, vereador. Agora, rapidamente, sabe que tem outra questão também, até eu estava falando com a professora, que ela é importante para nós enquanto escritores de livro, né? Eu escrevi, te falei agora no início do ano, um livro sobre gestão de micro e pequenas empresas e tenho tido convites para participar em diferentes municípios do Rio Grande do Sul, e agora sábado estarei de novo indo a outro encontro, falando sobre a micro e pequena empresa. Por que eu vou fazer a palestra lá? Exatamente porque aquelas autoridades municipais leram o meu livro, gostaram da proposta e nos convidam para fazer esses encontros, como eu estava falando, que a professora também tem recebido diversos convites para fazer palestras. Então, tem o momento do livro e do leitor, mas tem um outro momento também muito rico. Que é a magia da literatura, né? Que é esse haikai que tu declarasse pra gente, que é o compartilhamento mesmo. Um retorno, por exemplo, eu recebo às vezes telefonemas de pessoas que leram este livro e, por exemplo, uma me diz assim: aquele teu conto, O Bruxo e o Boneco, vale por todo o livro. Aí outro diz: Elos da Vida. Então, os leitores se identificam, né? E dão um retorno muito importante, apesar da gente escrever para um número pequeno, pelo que a gente está podendo fazer. Qualquer leitor é um leitor importante. Todos são importantes, o número não é grande, mas é muito importante. Tá certo. Muito obrigada, Isabel, muito sucesso, espero que o novo livro saia logo. Obrigada também, vereador, por ter trazido aqui a escritora para conversar com a gente. Obrigada a você também. Hoje o programa especial da TV Câmara na Feira do Livro de Porto Alegre termina aqui, mas é claro, a gente ainda volta com outros programas até o final da Feira do Livro, cada dia um programa inédito. Não esqueça que você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail tvcamara@camarapoa.rs.gov.br. Obrigada e até a próxima edição.